Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para estudarmos a Bíblia e iniciando aqui mais uma fase de mergulho nas Escrituras Sagradas, na busca do conhecimento acerca do que Deus cobra de mim como servo dele. É isso, nós temos um trilho de treinamento aí na tua mão, que tem mais de 50 itens, mais de 50 itens que Deus cobra de nós como servo dele. Já enviamos para você pelo WhatsApp e agora estamos estudando sobre o item número 41, que está aí com você, que é com respeito à perfeição no serviço que Deus exige de nós. Sejamos perfeitos, melhorar em tudo, né? Então, perfeição, como você já viu, que já estudamos aí em vários vídeos, estão aí no YouTube. Não é que aquele que nunca erra, mas aquele que quer melhorar, melhora cada vez mais seu comportamento, suas ações, sua vida como servo de Deus. Bem, querido, hoje vamos estudar Efésios 1, verso 4. O tema, santos e irrepreensíveis. É isso que vamos estudar hoje, tá bom? Dia 2, hoje é dia 2 de dezembro de 2023. Então, vamos estudar esse versículo de Efésios 1, 4 e tudo que envolve uma vida irrepreensível para o servo de Deus, que é totalmente diferente da vida dos ímpios lá do mundo. Então, nós vamos estudar isso aqui para Deus nos abençoar, porque somente, meus irmãos, assim, Deus garante para nós uma vida lá na glória com Ele. E aqui na terra, a gente pode sim dizer, Deus está me usando, Deus está comigo, Deus mora no meu coração, e eu sou vaso dele, estou sendo usado por ele por causa dessa vida, né, de limpeza, de pureza, que cada vez se aproxima mais daquilo que Deus exige de cada um daqueles que ele quer andar com eles, né, e quer abençoar de maneira grande, quer dar recompensas pela santidade, tá bom? Ponto. Então, nós vamos orar para iniciar o trabalho do Senhor e já vamos ler o texto de Efésios 1:4. Já peço que você chame alguém, busque alguém para estar estudando conosco aqui na Escola Bíblica, tá bom? Então, vamos lá. Vamos orar e iniciar o trabalho do Senhor. Vamos orar. O Brasil precisa orar. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te louvo, te exalto, porque o Senhor tem sido, meu Pai, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem sido nosso pastor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem sido aquele do Salmo 91 que tu disseste, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. E ele pode dizer do Senhor Jesus, tu és o meu Deus, tu és em quem eu confio, porque o Senhor Jesus me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor Jesus me cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua fidelidade é escudo e broquel. Por isso não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que assola meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque eu fiz do Senhor Jesus o meu refúgio, eu fiz do Altíssimo Deus a minha habitação. Por isso nenhum mal me sucederá, nem praga alguma vai chegar à minha casa, porque o Senhor Jesus vai dar ordem aos seus anjos ao meu respeito, e dessa escola bíblica, e da minha casa, e da minha parentela, e dessa grande igreja online, aleluia.
eles vão nos sustentar com suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Aleluia. Calcaremos o leão e a áspide, calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. E então, porque tão encarecidamente me amou, disse Jesus, também eu te livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará na sua angústia, estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Obrigado, 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 Pai. Senhor, continua nos escondendo debaixo do teu sangue, a nós, nossa parentela, toda essa igreja online, todos aqueles também por quem nós intercedemos todos os dias. Ajude eles, Pai, salva eles, meu Pai, te revela para eles, ó Deus. Chama o desigrejado, meu Deus, libera o desigrejado, salva o desigrejado, Jesus. Assim, meu Pai, nos dá um dia de paz escondido debaixo do teu sangue, porque é no nome de Jesus, no nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Querido, pega a tua Bíblia, vamos ler na carta aos Efésios, capítulo 1. Eu vou ler desde o versículo 3, se lê assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Ao verso 4 diz, que é o tema de hoje. Estou lendo da minha Bíblia na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. E ela é mais segura, você vai entender milhões de vezes melhor do que um monte de Bíblia que tem por aí, que rouba totalmente expressões como essas que estamos lendo aqui. Por exemplo, o termo irrepreensível. A maioria das traduções da Bíblia não existe essa tradução. Então, como nós vamos estudar hoje, se você não tem essa expressão na tua Bíblia, então eu te peço, digite aí no Google da internet. A Bíblia está toda na internet. Então vai lá no Google, digita o versículo e você tem na mesma hora um monte de traduções. Procure lá esta aqui, ó, Ferreira de Almeida, revista corrigida, tá? Porque corrigida, você tem que botar a palavra corrigida, porque a Ferreira de Almeida, ela tem um monte de traduções da Ferreira de Almeida. Ferreira de Almeida é o nome do tradutor, tá certo? E depois muita gente fez outras traduções usando a tradução Ferreira de Almeida. Então a melhor delas é a corrigida, tá certo? Então vamos ver no verso 4, Efésios 1, se lê assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que, olha o propósito, aqui é um propósito, tá bom? Aqui ele diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Você viu que a gente já estudou essa expressão caridade aí, né? Já temos vários vídeos aqui, né, neste canal, explicando essa expressão. O verso 5 diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Amado com letra maiúscula, aqui é Cristo, tá bom? Que nos amou, que nós amamos, que somos apaixonados por Ele, é Cristo, nosso Salvador, o único que está aí para nos guardar, o único que tem multidão de recompensa para nós, que nós temos que amá-lo acima de todas as coisas, pelo que Ele fez, pelo que Ele é, e por muito mais ainda que Ele promete nos dar, lá na cidade celestial, do Apocalipse 21 e 22, onde a Bíblia diz que vamos morar
eternamente com Ele. Amém? Então, nós amamos a Ele acima de todas as coisas. Bem, querido, nós estamos aqui falando sobre a palavra irrepreensível em santidade. O Paulo está dizendo que, é claro, a maioria das igrejas não vai ensinar nada disso, mas o Paulo aqui está dizendo que antes que o mundo existisse, Deus, Ele planejou que Ele queria colocar no planeta Terra um povo, que na Bíblia também é chamado de povo santo. Está lá na Bíblia em Êxodo 19, verso 6, Isaías 62, 12, Deuteronômio 14, verso 4, o verso 2, está lá que lemos ontem também em 1 Pedro 2, 9 e 10, né? Que nós seremos um povo sacerdotal, um povo santo, que esse é o propósito de Deus para todos aqueles que querem ser chamados de povo de Deus, discípulos de Cristo, servo do Senhor, todos. Então, antes da fundação do mundo, Deus, por um atributo que Ele tem chamado presciência. O que é presciência? Quer dizer, antes que tudo existisse, Ele já sabe como é, quem vai se encaixar e sabe todos que vão morar no céu com Ele. Antes que o mundo existisse, Ele já sabe de tudo. O nome desse atributo é presciência, né? Ele sabe tudo. Então, querido, antes que o mundo existisse, o projeto de Deus nunca foi que o mundo vivesse numa corrupção como está aí hoje. Nunca Deus planejou que o homem fosse homossexual, ou que a mulher fosse lésbica, ou que houvesse igrejas com pastoras lésbicas, homens lésbicos se casando, homossexuais. Nunca Deus planejou que o povo dele tivesse feiticeiro, ladrão, mentiroso. Nunca Ele imaginou para ele, né, para viver com Ele. Nunca Ele planejou que existisse pastores, ladrões, mentirosos. Nunca Deus planejou que houvesse pregadores pregando mentira para ganhar dinheiro, pregando heresias para poder ganhar salário, e por aí vai. Então, aqui Paulo disse que antes que o mundo existisse, Ele planejou que houvesse o mundo inteiro. Preste atenção. Vamos imaginar que Ele começou tudo hoje, não foi lá na época de Adão e Eva. Vamos imaginar que Ele começou hoje. Vamos imaginar que hoje cerca de 9 bilhões de pessoas habitam o planeta Terra. O projeto dele é que essas 9 bilhões de pessoas, todas, fossem de um jeito só, como santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade. É assim que você está lendo aqui, Efésios 1, 4 em diante. Mas Deus sabe, meus amados irmãos, que o diabo, ele existe e ele está na terra. E além disso, o coração do homem é volúvel. De qualquer ser humano, ele é igual uma onda do mar, diz o capítulo 1 do livro de Tiago. Então, Deus, sabendo disso, que o homem é provocado pela sua concupiscência, pelo seu próprio desejo de ser egoísta, de amar a si mesmo, só e mais ninguém. Então, o que Deus fez? Ele enviou a pregação do Evangelho, Ele enviou pregadores, Ele enviou leis para a terra, porque senão, irmão, nunca precisaria de lei nenhum na terra. Para quê? Da mesma maneira como você, quando cria uma criança dentro da mata, sem internet, sem nenhum vizinho, é só você, sua esposa e seus filhos ali,
e desde cedo você próprio começa a dizer, olha, aqui é assim, 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 assim. E aqueles filhos, né, sem a televisão, sem internet, sem coisa nenhuma, do jeito que um índio primitivo de 500 anos vivia dentro das matas da Amazônia, aqui no Brasil, né, é muito mais fácil um índio, né, ele ser uma pessoa mais pura do que qualquer outra pessoa que vive guiado pela internet, guiado pelos programas de televisão, guiado por políticos bandidos, guiados por um sistema que está aqui do lado de fora, né? Então, uma vida há 1500 anos atrás, dentro das matas amazônicas, para criar uma criança, era muito mais fácil para essa criança não pegar tanta contaminação como se vê hoje. Mas o que nós estamos falando, meus irmãos? O projeto que Deus tem para nós é que sejamos irrepreensíveis. Em que? Em santidade. Nós já estudamos ontem aqui que o Deus da Bíblia, ele fala de santidade porque ele viu que o mundo se corrompeu, que multidões de pessoas, ricas e pobres, começaram a adotar para si o mal, e o diabo começou a usar cada um deles por causa dessa brecha e começou a torná-los cada vez mais perversos. Então, o cristão, Deus planejou para que esse tipo de pessoa, o cristão, ele adotando leis que Deus dá na Bíblia e ele escolhendo viver, né, os ensinos que estão nessa lei, Deus vai santificá-lo. Como Jesus disse em João 17, ele orando, ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus colocou a palavra, as leis e os mandamentos que estão na Bíblia, que religião nenhuma tem, nenhum ser humano ímpio no planeta Terra tem isso nos seus valores, no seu caráter, mas o cristão, ele vai lá na Bíblia, pelas promessas que Deus tem para ele vai lá para buscar aprender essa vida irrepreensível, porque ele não quer ser repreendido por ninguém. O próprio Deus não vai repreendê-lo. O que é repreender? É dizer, você está errado, você mente, você rouba, olha, você está com 2 esposas, olha, você é idólatra. Repreender é algo que Deus não quer que ninguém faça com os filhos dele, com o povo dele. Por isso ele exige uma vida de cada um de nós, uma vida irrepreensível. Por isso é uma vida de santidade. Então você já sabe, que já estudamos ontem aqui, que a santidade começa toda vez que eu digo, eu não quero mais viver fora dos padrões de Cristo. A partir de agora eu quero ser inserido no cristianismo, porque multidões de recompensas tem para mim, que o mundo não tem, que o diabo não pode dar, mesmo que o homem faça milhões de pactos com o diabo para ganhar dinheiro, para ser rico. Mas e depois da morte? Quem vai garantir? Né? O diabo vai dar uma casa com riqueza para sempre no inferno ou no céu? Nunca. O diabo só vem para enganar, diz a Bíblia. Então ele faz as pessoas correrem atrás de dinheiro, de poder, de fama, para depois levá-la para aquela cidade do Apocalipse 20, 10 ao 15, que é o lago de fogo, onde vai morar para sempre Satanás, com todos os que seguiram ele, preferiram ouvir, mesmo de maneira subliminar, oculta, ouviram o diabo
e se transformaram em pessoas repreensíveis na visão de Deus. Na própria televisão você vê aí políticos, né? Agora mesmo você está vendo o tanto de levante que estão falando contra certos membros desse governo que está aí, coisas erradas, terríveis que eles estão fazendo. E Deus não queria não. Antes que o mundo existisse, Deus planejou que nós, o servo dele, nunca fôssemos envolvidos em atos que alguém possa meter o dedão e dizer: tu não é de Deus, e tu é um ladrão, tu não é de Deus, e tu é um corrupto, etc, etc, etc. Então eu quero falar para ti sobre a vida irrepreensível, santa e irrepreensível, que homens de Deus que estão aqui na Bíblia, eles alcançaram, por isso ganharam suas recompensas. Uma hora dessas estão tomando água de coco na beira do rio da vida com Jesus Cristo, porque lá tem muito, muito, muito mais do que isso. Lá é um paraíso que Jesus disse para o ladrão da cruz em Mateus 26. Ele disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele paraíso lá de Adão e Eva, né, que tinha aquelas frutas, aqueles animais, aquelas coisas lindíssimas que nenhum lugar da terra tem. Então, os que já morreram uma vida santa e irrepreensíveis, que vamos estudar aqui já a vida deles, eles já ganharam a recompensa. E nós, falta nós, irmãos. Vamos buscar para nós. Não vá atrás de igrejas por aí, ou de pregadores que dizem que não precisa, que Deus não é carrasco, que Deus não vem botar uma carga em ti que tu não pode suportar. Mentira. O velho homem, Deus quer arrancar. Efésios 4:22. Deus quer jogar fora o nosso velho homem para poder a gente ter essa vida de santidade. Tá bom? Tá, ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a segunda mensagem de hoje. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.